Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 3 erros que normalmente as pessoas cometem quando elas vão começar a trabalhar com DDD, Domain Driven Design. A gente sabe que nos dias de hoje, principalmente quando a gente trabalha aí com microserviços, entender pelo menos o básico sobre DDD é algo extremamente importante, principalmente para você que é um desenvolvedor, uma desenvolvedora que quer trabalhar com aplicações aí de grande porte. Normalmente, DDD não vai se aplicar aí para pequenas aplicações, não faz nem muito sentido muitas vezes. Porém, nas grandes empresas, uma das coisas que a gente tem que aprender a entender são como elas funcionam, os contextos que cada área está trabalhando e tudo mais. E o DDD vai te ajudar muito a explorar isso e no final das contas isso vai acabar se refletindo em linhas de código. Então, vamos lá, roda a vinheta porque a gente tem que falar sobre esses 3 pontos principais. Então, bora! Bom, pessoal, e antes da gente ir direto ao assunto, eu já gostaria de começar pedindo aqui para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Você não tem ideia de como isso nos ajuda no dia a dia, porque vai ajudar o nosso canal a ficar mais forte, para que esses vídeos também cheguem aí para mais desenvolvedores. Então clica aí, acredito que o seu dedo não vai cair. Então vamos nessa, galera, a dar uma moral aí pra gente, porque vai ajudar bastante. Maravilha? Então agora, meu povo, sem mais delongas, vamos falar aí sobre os 3 principais erros que quem tá começando com DDD normalmente comete, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Domain Driven Design é algo assim que acaba virando uma filosofia, tá? No dia a dia para um desenvolvedor. O Domain Driven Design vai fazer com que o desenvolvedor ele comece a se concentrar, no final das contas, no que mais importa para um software, que é o domínio, que é a razão daquele software existir. Por outro lado, o que é muito comum na hora de a gente trabalhar com DDD, e é aí que entra o nosso primeiro erro, né? Muitos desenvolvedores pensam que trabalhar com DDD, no final das contas, é chegar lá na sua querida IDE e criar algumas pastinhas para separar algumas camadas. Então, normalmente, eles vão lá, criam uma camada de entidades, uma camada de aplicação, uma camada de infraestrutura e etc. E daí cria ali um repositório para falar com um banco de dados. E aí o cara começa a falar que está trabalhando com DDD. Legal? Mas no final das contas, pessoal, não é porque você está trabalhando com uma arquitetura em camadas e porque você está trabalhando com determinada nomenclatura e está utilizando alguns padrões de projetos que no final das contas você está trabalhando com DDD, com Domain Driven Design. O conceito do DDD, ele vai muito, mas muito além do código. Eu diria que quando você está trabalhando com DDD, 80% é entender todas as coisas que estão por trás do Domain Driven Design e 20% disso, no final das contas, é o código que você vai digitar. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com DDD, o que a gente tem que entender no final das contas é que o DDD vai ajudar a gente a conseguir entender melhor o problema que a gente tem que resolver. E o mais importante disso, a gente conseguir entender o problema que a gente tem, qual que é a solução que a gente vai dar para esse problema e, fundamentalmente, não misturar, tá? Esse problema com a complexidade que nós vamos dar, tá, para nossa aplicação.
né? Então, a gente tem uma complexidade que é obrigatória, que a gente tem que trabalhar, que é para resolver os problemas da empresa, do domínio, e a gente tem aquela complexidade acidental, que é a complexidade que nós colocamos na aplicação, que é aquela complexidade onde a gente escolhe o framework, a biblioteca que a gente vai utilizar e etc. E o grande problema é que quando o desenvolvedor não tem a clareza do problema que ele tem que resolver e da complexidade que ele está adicionando na aplicação, tudo isso vira uma coisa só. Então, eventualmente, ele não consegue ter clareza que o problema que ele está agora é um problema do domínio. Ou o problema que ele está agora é aquela regra de negócio que não está se encaixando muito bem no que ele está querendo fazer. Ou ele acaba misturando essa regra com um problema daquela biblioteca do framework. Então, essas complexidades acabam se juntando e cada vez vai ficar mais difícil ele distinguir e, obviamente, ele conseguir orientar o desenvolvimento totalmente ao domínio. E é por isso que a gente chama de DDD. E se por algum motivo você não tem aquela clareza do que é o domínio, no final das contas, é a razão pela qual a aplicação existe. Sem o domínio, não tem sentido. É mais ou menos eu criar todos os sistemas da Netflix, criar toda a interface, mas a Netflix não ter filmes, né? Já imaginou isso? Então, é mais ou menos essa pegada, legal? Então, se você é desenvolvedor, não comece pelas suas pastinhas queridas falando que você está trabalhando com DDD. Isso não necessariamente é trabalhar com DDD. Maravilha? E agora, vamos aí para o nosso o segundo ponto que a gente vai trabalhar como que eu posso dizer que a maioria da galera acaba se complicando na hora que vai trabalhar com DDD. O que acontece é o seguinte, normalmente quando a gente vai começar a aprender a trabalhar com DDD, a gente compra um livrinho com uma capinha azul do Eric Evans, que é, vamos dizer, o primeiro livro que saiu sobre DDD, com Domain Driven Design especificamente. Legal? E nesse livro, grande parte dele, ele vai falar sobre algo que ele fala como linguagem ubíqua, uma linguagem universal, né? Ubiquitous language, basicamente, que é o que ele fala, né? E aí, o que acontece com todo mundo? E, inclusive, já aconteceu comigo no passado. Eu começo a ler aquele capítulo, né? E o livro em si, de Domain Driven Design, ele é um livro bem denso, é um livro filosófico no final das contas, né? E daí, na hora que a gente chega nesse capítulo para falar sobre linguagem ubíqua, o que acontece no final das contas? A gente pensa, então o que ele está me falando é que o desenvolvedor tem que falar a mesma linguagem que o pessoal que está definindo o software, com que as pessoas vão falar, que as pessoas que vão utilizar o software no dia a dia. Legal. Muito chato isso, mas eu já entendi a ideia. E a pessoa vai lá e, ó, folheia toda essa parte e não lê com calma, tá? E aí que começa o grande problema. Porque uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, tá? Quando a gente trabalha com DDD, tá? É entender realmente como é que funciona essa parada. E entender de uma forma tão profunda o quão grave é você não trabalhar com essa linguagem ubíqua no seu dia a dia, né? Que realmente o seu software eventualmente vai estar fadado à morte antes mesmo de ele começar. Porque, no final das contas, galera, quando a gente está falando de desenvolvimento de software, a gente não está falando de um software para durar 1 ano. A gente está falando de um software para durar 5, 10, 15, 20 anos. Ok? Mesmo que ele fique desatualizado em alguns momentos em relação à parte tecnológica, esse software ele tem que continuar gerando valor para a empresa. E uma coisa que vai fazer ele gerar valor para a empresa é que ele esteja estruturado de uma forma com que realmente a empresa consiga utilizar com a maior clareza possível, resolvendo os problemas do dia a dia. Tá? Os problemas do domínio. E quando a gente não faz isso, né? Quando a gente não entende realmente o que está por trás dessa linguagem ubíqua, os esforços que a gente tem que fazer para resolver esse problema no final das contas, o que vai acontecer?
na hora que você vai desenvolver o software. Você não entende o peso que isso tem. E daí você fala, eu sou desenvolvedor, eu vou fazer a minha parte. Eu vou criar as minhas pastinhas aqui de infraestrutura e etc. E acabou. Mas o grande ponto, pessoal, é que o DDD, normalmente, ele é utilizado para softwares maiores, porque tem muitos departamentos, tem muitas pessoas envolvidas, tem muitos contextos que são... que funcionam como se fossem empresas completamente diferentes. Imagina como que funciona um banco. Eu tenho tanto departamento lá que as pessoas mal se conhecem entre departamentos. Elas têm a sua própria linguagem, a forma de se expressar, a forma de utilizar o software no final das contas. E é aí que a coisa começa a pegar, né? Então, preste muita atenção sobre a parte de linguagem ubíqua, é uma das principais partes quando a gente está falando com DDD. Então, nesse momento, você que tem o seu livrinho azul aí, pega o seu livrinho, tira da gaveta, respira fundo, porque você sabe que ele é denso e lê direito essa parte. Show de bola? E agora a gente vai para o nosso terceiro erro que normalmente as pessoas cometem, né, quando elas vão trabalhar com DDD. E o nosso terceiro erro que normalmente as pessoas cometem quando elas vão trabalhar com DDD é, na realidade, o mapeamento inadequado dos contextos, principalmente na hora que esse mapeamento ele vai refletir no código que você vai desenvolver. Como assim, Wesley? Do que você está falando? Quando a gente está trabalhando com DDD, a gente vai chegar em algum momento que a gente tem que mapear os contextos que a empresa vive, que ela tem ali no dia a dia. Normalmente, isso aí acaba se tornando ali subdomínios, ou seja, eu quero resolver o problema principal, mas esse problema principal ele é tão grande que eu tenho que dividir ele em problemas menores. E normalmente esses problemas acabam tendo, vamos dizer, os seus integrantes. Como assim? As pessoas que vão utilizar essa parada de uma forma ou de outra. Vamos imaginar que eu tenho um cliente, tá? E esse cliente acabou de fazer uma compra ali no nosso famoso e-commerce. E vamos imaginar que nós temos o nosso software monolítico ali, ou seja, tudo tá dentro do mesmo sistema ali na minha loja virtual. Então, na hora que o cara vai fazer a compra no contexto de vendas, tá? Eu vou precisar de algumas informações dele que são muito importantes. O nome, o endereço, o produto que ele está comprando, o usuário que ele vai criar na plataforma. Eu vou pedir uma série de informações para esse cliente. Legal? E aí o que vai acontecer? Isso aí, no final das contas, em código, isso vai gerar uma entidade. Ok? Vai ficar muito claro isso. A gente gera uma entidade lá, cliente, onde eu tenho o nome, endereço, e-mail e etc, etc. Aí o que acontece? Eu tenho um outro contexto que é a área de suporte ao meu cliente. E aí, nessa área de suporte do meu cliente, ele vai precisar falar, por exemplo, os tickets de suporte que esse cliente fez, as interações que ele já realizou, os atendentes que já falaram com esse cliente, os e-mails que já foram mandados de suporte para aquele cliente. E daí o que acontece? Você pensa, bom, o cliente é o cliente. É uma entidade única. Então, você pega aquele arquivo de entidade do cliente, né, que ele utilizou para fazer a compra, e você fala, bom, o cliente é o mesmo cara, então deixa eu adicionar algumas outras propriedades aqui. E você adiciona qual propriedade? Tickets de suporte, quantidade de interações, e você vai adicionando. Aí o cara do outro contexto lá na área de shipping, né, na área de transportadora, vai querer saber, por exemplo, alguns dados importantes do cliente em relação à parte de entrega, tá? Telefone de contato, ele vai querer saber a casa do lado, pontos de referência, e esses dados vão adicionando ali. Aí um outro cara na área de marketing vai querer, né, saber mais sobre o cliente. Então, naquela entidade, ele vai colocar os e-mails de marketing que já foram enviados, as interações no CRM que já aconteceram e tudo mais. Quando você vai verificar, a sua entidade de cliente, ela tá tão grande, por quê? Porque todos os contextos da empresa estão sendo
consolidados naquela entidade. E daí você deve estar pensando, Wesley, mas não é assim. Eu não tenho apenas um cliente, esse cliente ele vai ser utilizado por todas as os meus contextos? Sim, tá? Mas cada contexto tem que ver apenas o que faz sentido para ele. Então, galera, pasmem, tá? Você vai criar um arquivo de entidade de cliente para cada contexto. Então, na área de marketing, eu vou ter cliente com a ID do cliente, sei lá, com o nome do cliente, mas eu vou ter, né, normalmente as propriedades e tudo que eu vou precisar para falar com ele na parte de marketing. Na parte de vendas, mesma coisa. Na parte de suporte, a mesma coisa. Então, muita gente acaba se assustando quando ela tem um sistema monolítico e nesse sistema monolítico eu tenho várias entidades com o mesmo nome, representando o mesmo cara. Mas isso não tem problema, porque essas entidades com o mesmo nome, que representam a mesma pessoa, estão em contextos diferentes. E como elas estão em contextos diferentes, elas não precisam e elas não devem ter acesso a informações fora daquele contexto necessariamente. Se ela tiver em algum momento, ok, você ajusta isso, tá? Mas não tem problema nenhum você ter 10 clientes .java lá, sei lá, qualquer coisa, representando a mesma pessoa, desde que esse cara esteja em contextos diferentes. Então não fique inchando a sua entidade, tá? Trabalhe de uma forma com que todos esses caras consigam se organizar e trabalhar em contextos diferentes, tá? E, obviamente, né, eu sei que muita gente tem dúvida na hora de mapear os contextos. Não existe uma ciência exata, você vai perceber apenas quando você acertou e errou, mas você vai ajustando conforme o tempo. E, inclusive, a empresa, né, nesse momento, a empresa não é uma foto que você tira dela. A empresa é um filme, ela está em constante modificação. E o seu software também. Então, lembre-se disso, tá? Porque não adianta fazer um software e conforme a estrutura da empresa for mudando, o seu software vai continuar ali sendo o mesmo. Maravilha? Então espero que esses 3 erros tenham dado um pouquinho mais de clareza para você que está querendo trabalhar com DDD ou para você que já trabalha ou pensava, né, que trabalhava com DDD. Então eu espero ter ajudado em algum aspecto aqui para você. E, obviamente, tá? Se esse vídeo gerou algum valor para você, encaminhe esse vídeo para algum colega seu e também, ao mesmo tempo, dá um joinha, assina o canal, tá? Ativa as notificações, segue a gente no Instagram também, é @devfullcycle. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Thank you.